Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao sistema reprodutor masculino, falando da sua terceira e última parte. Então, nas aulas anteriores, nós falamos de diversas estruturas desse sistema reprodutor e na aula de hoje a gente vai retomar falando sobre o pênis, que na verdade é o órgão de cópula masculino, ou seja, o pênis é aquela estrutura que vai depositar na via reprodutora feminina os espermatozoides, permitindo a fecundação. Tá? Então, o pênis é o órgão de cópula masculino. Vocês têm uma imagem aqui mostrando o pênis que ele fica pendente, né? Em posição anatômica, o pênis está flácido, pendente. Então, em posição anatômica, ele é flácido e pendente. Mas se eu fizer aqui um corte transversal que divide em parte superior e inferior e mostrar de frente para vocês o pênis, vocês estão observando que ele apresenta três cilindros de tecidos eréteis. Esses dois cilindros de cima são chamados de corpos cavernosos e esse cilindro de baixo, que é atravessado pela uretra, é chamado de corpo esponjoso do pênis. E esses tecidos eréteis, normalmente estão vazios, eles não ficam cheios de sangue, tá? Porém, quando acontece um estímulo, seja ele sexual ou não, para que ocorra um aumento do fluxo de sangue para esses tecidos eréteis, esses tecidos vão se encher de sangue e aí eles vão, conforme eu expliquei para vocês, ganhar em volume e tamanho e aí eles vão ficar túrgidos, rígidos, com um aumento considerável do tamanho e isso é o processo de ereção. Então, a ereção peniana, ela nada mais é do que um aumento do fluxo de sangue para esses tecidos eréteis do pênis, tá? Bem, aqui nessa imagem à direita de vocês, vocês conseguem perceber que existe aqui o corpo cavernoso do lado direito e do lado esquerdo e esse central é o corpo esponjoso. Então, corpo cavernoso de um lado, corpo cavernoso do outro e no centro aqui esse corpo esponjoso. Começando pelo corpo esponjoso, vocês podem ver que ele apresenta duas dilatações, uma dilatação anterior e uma dilatação posterior. A dilatação posterior é chamada de bulbo do pênis e a dilatação anterior é chamada de glande do pênis. Então, a glande, que popularmente é conhecida como cabeça do pênis, né? A glande, ela é uma dilatação do corpo esponjoso, tá? Assim como o bulbo, só que o bulbo fica na região posterior. E esse aqui, conforme eu estava explicando, é o corpo cavernoso. Vocês se lembram da sínfise púbica, que é aquela cartilagem que a gente usa como parâmetro para saber que a bexiga está atrás dela. A sínfise púbica é uma cartilagem que une dois ossos que estão na pelve, ossos chamados pubis, que são esses ossos que vocês estão enxergando aqui, ó. Tá? Então, esses ossos da pelve que vocês estão enxergando aqui, tá? Que na região anterior é o pubis e na região posterior vai ser o isquio, imediatamente aqui entre esses dois ossos, nessa região aqui central, vai estar a sínfise púbica, tá? Então, vocês podem perceber que abaixo aqui dessa linha imaginária que eu estou traçando, acima tem uma parte do pênis que está livre e abaixo tem uma parte do pênis que está fixa, presa aos ossos da pelve. Então, tanto tem uma parte de corpo cavernoso fixa aos ossos da pelve, como tem uma parte do corpo esponjoso. Então, vamos lá. Quando estamos falando de corpo cavernoso, a parte que fica fixa aos ossos da pelve, ela é chamada de ramo do pênis. Então, o ramo do pênis, ele é essa parte daqui do corpo cavernoso que está fixa aos ossos da pelve, tá? Enquanto que no corpo esponjoso, a parte que está fixa é essa daqui de trás, o bulbo do pênis, tá? Então, o pênis, ele possui uma divisão em raiz e corpo, sendo a raiz a parte que está fixa aos ossos da pelve. Qual é a raiz do pênis? Tanto o ramo do pênis, que é a parte fixa do corpo cavernoso, quanto o bulbo do pênis, que é a parte fixa do corpo esponjoso. E aí existe um corpo do pênis que vai ser a parte livre, pendente e recoberta por pele. Então, essa parte que vocês estão enxergando aqui, ó, é o corpo do pênis e a raiz é a parte que fica interna, tá? Aos ossos, unidas aos ossos da pelve. Bem, esse pênis, ele apresenta-se com uma pele que vai recobrir, tá? Grande parte desse pênis. Essa pele que
recobre o pênis e, em especial, que recobre a parte da glande do pênis, ela é chamada de prepúcio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que essa pele que está aqui ao redor da glande do pênis, tá? Ela é chamada de prepúcio. Observem, então, que o prepúcio ele está fixo, preso aqui à glande do pênis também. Essa parte que está prendendo é chamada de frênulo do prepúcio, é o que freia a descida da pele como um todo. Então, esse é o frênulo do prepúcio e a pele ao redor é chamada de prepúcio. Esse prepúcio ele pode acontecer em quantidade, né, em extensão e bastante variável. E eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre fimose. Na fimose, o que acontece é um aumento da quantidade de pele desse prepúcio e também um estreitamento, de forma que, conforme vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, a glande do pênis nem esteja exposta. Então, aqui você está vendo a glande do pênis exposta e aqui não. Não bastasse ter uma quantidade de pele aumentada, ela ainda está mais estreita. Observem que aqui o diâmetro aqui está bem menor do que o diâmetro da glande, tá? Então, é possível, em casos de fimose, onde a quantidade de tecido é muito intensa e o estreitamento acontece de maneira importante, é possível que isso dificulte muito a higienização da glande do pênis. Lembrando que o ósseo externo da uretra está aqui. Então, se não é possível descer esse prepúcio para fazer a higienização aqui da glande, essa região tem grandes chances de proliferação de micro-organismos, tá? Então, conforme eu estava dizendo, né, a glande do prepúcio, a glande do pênis é coberta por um tecido chamado prepúcio e o frênulo do prepúcio é um tecido que vai conectar o prepúcio até a glande, tá? Então, uma informação importante é que nem sempre as pessoas optam por fazer a cirurgia de correção de fimose, né? Às vezes elas optam por não fazer a correção. E isso pode causar dificuldade nos cuidados higiênicos e até mesmo desconforto na relação sexual, graças a esse frênulo do prepúcio aqui, assim como a esse estreitamento do prepúcio, dificultando a exposição da glande do pênis. A cirurgia de fimose é extremamente simples e conforme vocês estão observando aqui. Após uma anestesia local, é feito um corte aqui na região do prepúcio que está aberto aqui, frente à glande, corta essa região e depois eles fazem o contorno da glande do pênis para remover esse excesso de pele. Então, é uma cirurgia que incomoda aos homens pela localização, mas é uma cirurgia razoavelmente simples, tá? Bem, aqui só uma imagem que eu ainda não havia mostrado inteira para vocês, né? Mostrado ela dessa forma para vocês, apesar de ela também estar parcialmente errada, né? Mas vamos lá. Aqui, dos ossos da pelve para trás tem a raiz do pênis. Dos ossos da pelve para cima tem o corpo do pênis, que é a parte livre pendente. Conforme eu havia explicado, a parte fixa do corpo cavernoso é chamada de ramo do pênis e a parte fixa do corpo esponjoso é chamada de bulbo do pênis. Portanto, a raiz do pênis, que é a parte fixa aos ossos da pelve, ela é formada pelo bulbo do pênis e pelo ramo do pênis, tá? Bem, em relação ao pênis, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora nós vamos falar sobre o escroto. O escroto, ele é uma bolsa que está localizada atrás do pênis e abaixo da sínfise púbica, né? Se a gente fizer uma avaliação aqui, essa é a sínfise púbica e aqui se encontra o pênis. Então, a sínfise púbica está aqui, então o escroto está abaixo da sínfise púbica e o escroto está abaixo e posterior ao pênis, porque aqui ele está posterior ao pênis nessa região e inferior ao pênis nessa. Então, a gente pode dizer que o escroto está atrás e abaixo do pênis e abaixo da sínfise púbica, tá? E ele tem um septo que divide esse escroto ao meio. Então, são dois testículos, um do lado e outro do outro, e esse tecido, ele forma ele tem uma divisão ao centro que é chamada de septo do testículo. Septo do escroto, perdão. Conforme vocês podem visualizar nessa imagem aqui, toda
todo esse conjunto que vocês estão enxergando aqui, tudo isso daqui, todas essas camadas, são camadas do escroto. Isso daqui é o testículo, esse aqui é o epidídimo e todas as outras são camadas do escroto. Ou seja, o escroto ele é mais do que uma simples camada de pele, tá? Ele é uma estrutura complexa, inclusive, que cada uma dessas túnicas apresenta-se com um nome. Porém, eu não quero que vocês memorizem isso. Eu quero que vocês observem o seguinte. Vocês estão vendo, perdão que eu movi a imagem aqui. Vocês estão vendo que dentro dessas camadas, dessas diversas camadas, existe uma camada vermelhinha que está aqui. Esse músculo é um músculo liso, ou seja, um músculo de contração involuntária, chamado cremaster. Vocês não precisam saber o nome do músculo, mas eu quero que vocês lembrem que no escroto existe um músculo liso. Por quê? Porque sabendo disso, facilita para que vocês memorizem a função do escroto. Porque qual que é a ideia desse músculo aqui? Quando está calor, muito calor, esse testículo ele precisa de ser resfriado. Eu não informei isso a vocês, mas a temperatura ideal para que aconteça a formação do espermatozoide dentro do testículo, ou seja, o processo chamado espermatogênese, a temperatura ideal para acontecer a espermatogênese é entre 35.4 e 35.5, ou seja, vamos arredondar e dizer que a temperatura ideal para a espermatogênese é 35 graus e meio. E a temperatura do homem como uma espécie humana, né? Como Homo sapiens. A temperatura do Homo sapiens é 36 graus, somos seres homeotérmicos. Então, quando está muito calor, o testículo ele precisa de uma temperatura que seja mais baixa para ele poder conseguir produzir os espermatozoides. Então, esse músculo aqui do escroto, ele relaxa e aí o testículo desce e fica afastado do corpo do homem. Ao passo que quando estamos em temperaturas muito frias, esse músculo do escroto vai contrair, levantar o testículo para mais próximo do corpo do homem para que ele possa aquecer. Então, a função do escroto é proporcionar a temperatura ideal para a espermatogênese, ou seja, para o processo de formação do espermatozoide, tá? Então, a função é proporcionar uma temperatura favorável, uma temperatura ideal. Então, em situações onde ocorre muito calor, ele relaxa para o testículo descer e afastar do corpo do homem, resfriar. Em situações onde está muito frio, ele contrai, esse músculo contrai, levanta o testículo para próximo do corpo do homem e aquece o testículo, favorecendo a temperatura adequada para a formação dos espermatozoides, tá? Então, apesar do escroto ser uma bolsa complexa e cheia de camadas, eu vou cobrar de vocês que vocês se lembrem dessa camada muscular para que vocês memorizem a função desse escroto, tá certo? Bem, para a gente passar para a parte final da nossa aula agora, nós vamos falar sobre as glândulas anexas. E eu já venho batendo na tecla com vocês de que as glândulas anexas do sistema reprodutor masculino são fundamentais para que aconteça a viabilidade e sobrevivência do gameta masculino. O espermatozoide ele não consegue sobreviver e não consegue fecundar o ovócito secundário ou óvulo da mulher caso não exista o líquido dessas três glândulas. Vamos entender um pouquinho então sobre cada uma delas. Então, as glândulas anexas produzem um líquido que vão compor o líquido seminal ou sêmen, tá? Esse sêmen é formado então por 4 substâncias: o líquido da vesícula seminal, o líquido da próstata, o líquido da glândula bulboretral e, por último, o espermatozoide, tá? Então, o 100% do sêmen ele é formado por essas 4 substâncias, tá? Vamos passar então sobre cada uma dessas glândulas agora. Começando a falar sobre a vesícula seminal, eu gosto sempre de já mostrando na imagem, sabe? Fica mais fácil para vocês visualizarem. A vesícula seminal, ela é uma estrutura que está localizada atrás da bexiga, como vocês já sabem. Então, atrás da bexiga, essas duas aqui são as vesículas seminais. São estruturas que estão na região posterior da bexiga, acima da próstata, em uma posição oblíqua, e ela tem aproximadamente 7,5 cm, né, de tamanho. Conforme vocês podem observar, foi feito um pequeno corte aqui ao lado esquerdo para que vocês possam observar por dentro. Vocês estão vendo que ela é uma glândula saxiforme, ela é cheia de saquinhos, né, por dentro, tá? Então, são 2 glândulas, 2 vesículas seminais,
que vão produzir 60% do sêmen, tá? 60% do sêmen vem dessa vesícula seminal. Bem, então, duas bolsas saxiformes situadas na parte posterior inferior da bexiga, obliquamente acima da próstata, com aproximadamente 7,5 cm, conforme vocês podem observar aqui, existe nessa glândula, aqui na parte final dela, quando ela já está aproximando aqui da próstata, a parte mais estreita, que é só um ducto, ou seja, só o tubinho por onde o líquido dessa vesícula seminal vai sair. Então, a parte mais estreita e final da glândula aqui, ó, ela é chamada de ducto da vesícula seminal. E conforme vocês já sabem das aulas anteriores, a união do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal forma esse que é o chamado ducto ejaculatório, que a gente inclusive já falou sobre ele, tá? Então, o ducto da vesícula seminal é a extremidade estreita e reta da glândula, e o ducto deferente com o ducto da vesícula seminal forma o ducto ejaculatório, conforme eu já expliquei para vocês. Bem, então, o sêmen, como eu disse, além do espermatozoide, ele precisa do líquido das 3 glândulas anexas masculinas para que ele consiga sobreviver dentro da vagina, né? Então, e além de sobreviver na vagina e no órgão reprodutor feminino, ele precisa de progredir, de se mover até fecundar o ovário secundário. Então, o que vocês precisam de saber dessa glândula? Que ela produz 60% do sêmen, tá? Do líquido seminal total, e a função dessa glândula ela é importante para ativar os espermatozoides. Conforme eu expliquei para vocês, os espermatozoides são glândulas flageladas, são células flageladas, elas apresentam um flagelo, e é na batida desse flagelo que ocorre a propulsão desse espermatozoide. Então, sem o líquido da vesícula seminal, ele não tem energia para poder se mover. Falando um pouco mais detalhado, dentro do líquido da vesícula seminal, nesse líquido da vesícula seminal tem muita frutose, tá? Que é um carboidrato importante para dar energia para esse espermatozoide. Então, é exatamente por causa da frutose desse carboidrato que o líquido da vesícula seminal ativa o espermatozoide, porque ele dá a energia necessária para o batimento flagelar, tá? Então, o que você tem que saber da vesícula seminal? A localização, que são duas, a localização, e que elas produzem 60% do sêmen que vai ativar os espermatozoides através dessa substância que é a frutose, tá? Vai dar energia para ele. Falando agora sobre a próstata, um pouco sobre a próstata, vocês também já sabem um pouquinho sobre ela. A próstata é essa estrutura que está localizada imediatamente abaixo da bexiga, né? E ela é uma glândula única, uma glândula ímpar, só tem uma próstata, o homem apresenta apenas uma próstata. E aí, essa próstata, ela é formada tanto por tecido glandular, ou seja, a parte que produz o líquido, que vai ser o líquido prostático, tá? Importante para o sêmen, mas ela também é formada de músculo liso e de tecido, fibroso, tá? Exatamente para fazer as outras funções que não apenas a produção de líquido prostático. Bem, essa próstata, ela tem um papel fundamental também na composição do sêmen, uma vez que o pH dela é bem alcalino. O que significa isso? É um pH básico, e conforme eu já expliquei para vocês, a vagina ela apresenta um pH ácido, né? Um pH bastante ácido. Como ela apresenta um pH ácido, ela poderia matar o espermatozoide assim que ele fosse ejaculado na via reprodutora feminina. Porém, a próstata produz 30% do sêmen, tá? No total, e os 30% do sêmen que são responsáveis exatamente para neutralizar esse pH da vagina. Porque, como é um pH muito ácido, né, o líquido da próstata tem o pH alcalino, então isso acaba neutralizando o pH e aí o espermatozoide consegue sobreviver e se manter vivo, tá? Então, o líquido prostático é fundamental também para que ocorra a sobrevivência desse gameta, tá? Então, conforme eu estou explicando, o que vocês precisam saber? A localização da próstata, o quanto de sêmen ela é responsável por produzir e qual a função desse líquido, tá? Para a gente finalizar, falta a gente falar apenas das glândulas bulbouretrais, que também podem ser chamadas de glândulas de Cooper, apesar desse nome ser
menos usual, tá? Então, as glândulas bulbo-uretrais são duas e, mais uma vez, vocês já conhecem essa estrutura porque eu já mostrei em outras aulas. Aqui vocês estão enxergando a próstata, imediatamente a próstata tem aqueles músculos do esfíncter e observem que junto aos músculos do esfíncter está aqui a glândula bulbo-uretral. Então, aqui a bexiga, abaixo dela a próstata, e essas duas glândulas aqui são as chamadas glândulas bulbo-uretrais ou glândulas de Cooper. Então, são glândulas bem pequenininhas, basicamente do tamanho de uma ervilha, tá? E elas estão sempre nessa região junto aos músculos do assoalho pélvico, que, se vocês lembrarem da explicação da uretra, eu disse que a parte da uretra que passa aqui pelos músculos do assoalho pélvico é chamada de porção membranosa da uretra. Então, por isso que aqui acaba falando que ela está localizada próxima à parte membranosa da uretra, inferiormente à próstata, tá? Então, junto aos músculos esfíncteres. E aí, conforme vocês podem observar, e eu já havia mencionado anteriormente, nessa imagem, eu creio que... Deixa eu dar um zoom aqui. Eu creio que vocês consigam visualizar bem que a glândula bulbo-uretral está aqui e o ducto da glândula, ou seja, por onde ela libera o seu líquido, ele está saindo dentro da uretra, na parte que está dentro do pênis, tá? E isso é a última parte, o último volume de líquido que vai entrar, então, dentro do sêmen, né? Que vai compor o 100% do sêmen. Então, a vesícula seminal produz 60% do sêmen, a próstata 30%, a glândula bulbo-uretral só 5%. E os últimos 5% seriam completados pelos espermatozoides. Mas vamos falar um pouquinho sobre a função dessa glândula bulbo-uretral. Tá? Então, aqui está explicando que os ductos da glândula bulbo-uretral se abrem, né, na uretra esponjosa, conforme eu acabei de explicar. E aí, essa glândula, ela basicamente, apesar de só produzir 5% do sêmen, ela apresenta uma importância grande também, porque ela é uma secreção alcalina e mucosa, ou seja, é uma secreção que também acaba auxiliando um pouquinho, mas bem pouquinho, na neutralização do pH vaginal e também dessa passagem do espermatozoide ali pela uretra, porque lembrando que pela uretra masculina também passa urina, né? Então, essa secreção acaba dando uma limpada na uretra, tá? Outra coisa, ela é uma secreção mucosa que é importante para poder proteger os espermatozoides, tá? Na hora que eles estão sendo ejaculados. E uma outra função, que é uma das mais importantes dessa glândula, que é a lubrificação da glande do pênis. Então, naqueles momentos iniciais da relação sexual, o primeiro líquido que sai é o líquido da glândula bulbo-uretral, tá? Então, no primeiro momento, esse líquido sai, acaba limpando a uretra e lubrificando a glande do pênis, mas depois, na hora da ejaculação, desce todo o restante e completa com esse volume da glândula bulbo-uretral, tá? Então, sobre essa glândula, vocês precisam saber essa localização dela aqui, abaixo da próstata, junto aos músculos esfíncteres, né? Que elas são duas e que elas produzem 5% do sêmen, que tem como função auxiliar na neutralização do pH vaginal, mas é muito pouco, porque é um volume pequeno. Ela lubrifica a glande do pênis e ela protege o espermatozoide graças à sua solução mucosa. Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição e a gente se vê na próxima aula.